O Antigo Testamento relata principalmente a história dos israelitas, os descendentes de Abraão. Mas qual é o motivo pelo qual a Bíblia dedica tanto espaço à história desse povo e por que Deus os escolheu? Muitas passagens, como a seguinte, que deixam claro que Deus os escolheu. Primeiramente, antes de prosseguir, quero te agradecer por estar aqui no canal. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este conteúdo. Assim você estará nos ajudando a alcançar mais pessoas. Agora vamos continuar com o vídeo. Porque tu és o povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Deuteronômio 7, verso 6. Deus faz um pacto com Abraão, e a escolha dos israelitas como povo do Senhor remonta ao chamado de Deus a Abraão. No primeiro encontro com Abraão, Deus o instrui a deixar sua terra e estabelece um pacto com ele e a sua descendência. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versos 2 e 3. Assim, Deus chamou os israelitas para cumprir a missão de abençoar todas as famílias da terra. Eles deveriam ser agentes de mudança no mundo, especialmente ao transmitir a promessa de redenção feita no Éden. Gênesis 3, verso 15. Deus os escolheu para serem seus representantes. No entanto, algumas pessoas podem pensar que os israelitas foram escolhidos por serem superiores aos outros povos. Afinal, por que Deus escolheu essa nação em particular? O que os tornava tão especiais aos olhos de Deus? Eles eram melhores do que os outros povos? Para entender a razão da escolha dos israelitas, é preciso voltar ao momento anterior à sua entrada na Terra Prometida. Moisés, nesse momento, fez um discurso relembrando o chamado dos israelitas e sua história. No entanto, para evitar que os israelitas se orgulhassem de sua escolha, por se considerarem superiores aos outros povos, Moisés deixou claro: o Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eres menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7, versos 7 e 8. Assim, fica claro que Deus escolheu o povo de Israel porque eles eram o menor e, portanto, o mais fraco dos povos. Analisando a história do patriarca que deu origem a Israel, Abraão veio da Babilônia, mais precisamente de uma cidade ao sul chamada Ur dos Caldeus. Babilônia é um símbolo bíblico de oposição humana a Deus, e é de lá que veio o patriarca dos israelitas. Israel deveria ser um exemplo. Deus escolheu o menor dos povos para mostrar ao mundo que até a nação mais fraca pode se tornar uma referência se seguir a Deus, aprendendo a amá-lo como os israelitas foram ensinados.
Israel foi apenas um exemplo do que o Senhor queria fazer em todo o mundo. Foi isso que ele quis dizer quando fez aliança com Abraão para abençoar todas as famílias da terra por meio de sua descendência. A escolha do Senhor não deveria gerar orgulho nos israelitas, mas gratidão. Eles sempre deveriam lembrar que, uma vez, foram o menor dos povos e se tornaram uma grande nação exclusivamente por causa do Senhor a quem serviam. Não havia nenhum motivo especial neles além disso. A glória da escolha das bênçãos para este povo vinha inteiramente do Senhor. Como Paulo disse, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes, para que nenhuma carne se glorie na presença de Deus. 1 Coríntios 1, do verso 27 ao 29. Deus pode fazer conosco o que fez com Israel. Jesus mostrou que o prazer do Senhor é escolher as pessoas rejeitadas pelo mundo para operar nelas uma transformação tão grande que todos reconheçam que Ele realizou um milagre. Paulo mesmo era um perseguidor e assassino. Ele reconhecia seu passado e dizia: "Eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus." 1 Coríntios capítulo 15, verso 9. Portanto, se você se considera fraco, pecador e indigno, você tem tudo o que é necessário para Deus ser glorificado através de sua transformação.